Primeira aula que eu estou gravando. Então, uma aula como se fosse uma aula piloto, né? Estou gravando porque muitas pessoas me pediram. Eu dou essa aula no curso de medicina da Unic e da UFMT, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E o pessoal se interessou pelo tipo da didática que eu uso. Vou tentar gravar essa aula para ajudar o pessoal a difundir o eletro da forma mais fácil que eu entendo de aprender, que é como a gente vai tentar passar, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Felipe, sou cardiologista formado no Hospital do Coração, em São Paulo. Fiz clínica médica no Hospital Júlio Miller, aqui na UFMT, em Cuiabá. E trabalho aqui em Mato Grosso mesmo, em Cuiabá, dando aula tanto na Unic quanto na UFMT. Bom, vamos lá. Primeira coisa, conhecer o traçado elétrico. Quem está esperando uma aula mais específica, pensando em algo tipo saber sobre canais de sódio e cálcio, potenciais de ação, essas coisas eu não vou comentar, tá? A aula é voltada para o básico do eletro, para a pessoa que não sabe interpretar eletro e quer ter uma noção, tá? E é essa noção que eu estou pretendendo dar, da forma que eu acho mais correta. Quem está procurando esse tipo de explicação, como eu disse, tem bons livros, né? Eu recomendaria o Tranquese, gosto muito dele, para mim o melhor livro de eletro. E tem o livro da USP, que é um livro baseado só em exercícios, que é bastante interessante também. Para essas pessoas, não é uma aula de eletro aprofundada não, é uma aula mais superficial. Bom, vamos lá. Nossas ondas elétricas básicas são estas: P, a onda QRS, a onda T e eventualmente a onda U. A onda P, ela significa despolarização atrial, ou seja, contração do átrio. Junto com a onda P, a gente tem o fenômeno mecânico da contração atrial. A gente tem, depois da onda P, esse tracinho logo antes da onda QRS, que é a pausa que a gente tem no nó atrioventricular. Porque se a gente não tivesse essa pausa, todos os estímulos formados no átrio passariam sem problema nenhum. Por exemplo, numa fibrilação atrial, onde a gente tem até 600 estímulos por minuto, todos esses estímulos passariam diretamente para o ventrículo. E o paciente que apresentasse uma fibrilação atrial fatalmente evoluiria para uma fibrilação ventricular. Então, o nó AV é de extrema importância para a vida, né? Então, é nesse nó AV que a gente tem essa pausa entre a onda P e a onda QRS, que é o segmento, que é o intervalo que a gente chama de intervalo PR, que a gente vai falar mais para frente. A onda QRS, ou complexo QRS, é um complexo de 3 ondas, né? Uma onda Q, uma onda R e uma onda S. Esse complexo ele significa a despolarização do ventrículo, ou seja, a contração ventricular. É o fenômeno elétrico que desencadeia a contração ventricular. Ele tem essa conformidade diferente, pontuda, mais rápida, né? Ele é bem estreitinho, porque ele desce pelo feixe de His. E o feixe de His é como se fosse um fio elétrico, né? Então ele consegue conduzir a onda de forma mais adequada do que célula a célula, como a gente vai mostrar um pouco mais para frente. Então, a onda QRS significa despolarização ventricular, que a gente pode entender também como fenômeno mecânico da sístole ventricular. Seguimos o segmento ST, que é da onda QRS até a onda T. Depois temos a onda T, né? A onda T também, uma onda de base larga, né? Lenta, ou seja, ela não corre pelo feixe de His, corre célula a célula, então é uma onda mais lenta, e a onda de repolarização ventricular. A onda U
ela pode ser uma onda patológica, normalmente em hipocalemia principalmente, mas ela pode ser também encontrada fisiologicamente. Pacientes, principalmente mulheres, podem apresentar uma onda U. Onda U significa a repolarização dos músculos papilares, que são os últimos músculos a se repolarizarem. Se a gente tem despolarização atrial, onda P, despolarização ventricular, onda QRS, repolarização ventricular, onda T, e dos músculos papilares, onda U. Faltou o quê? Faltou repolarização atrial. A repolarização atrial, a gente entende que ela esteja dentro do QRS e por isso ela não tem ela não aparece no traçado elétrico, entendeu? Bom, vamos lá. Aqui, para mostrar como que funciona a despolarização do átrio, a gente tem um nó sinusal, tá? Esse nó sinusal ele vai mandar um estímulo e esse estímulo vai correr de célula a célula até chegar no final do átrio. Tá? Então ele vai passando o estímulo de célula a célula, uma célula vai despolarizando outra, como se fosse jogar eu sempre explico dessa forma, jogar uma pedra no meio do lago, você vai ter aquela onda de difusão para todo lado. É isso ali que acontece. Imaginem que a pedra é exatamente o nó sinusal. E aí essa onda difusora é as ondas que vão partindo do nó sinusal para todo o átrio. Aí eles vão parar ali no nó átrio-ventricular. No nó átrio-ventricular vão descer pelo feixe de His. E pelo feixe de His ele vai despolarizar o ventrículo de forma muito mais rápida do que a despolarização atrial. Esse feixe de His, em algumas situações, podem estar rotos ou comprometidos e vai desencadear o que a gente chama de bloqueio de ramos, né? Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, coisa também para aulas que vem, tá? Mas inicialmente entendemos que chega no nó atrioventricular, né? E aí ele desce pelo feixe de His, descendo pelo ramo esquerdo, pelo ramo direito, despolarizando assim o ventrículo, né? De forma muito mais rápida, descrevendo aquele QRS, que é uma onda muito mais rápida, muito mais importante, uma onda curta, estreita, tá? Em relação à onda T, por exemplo, que é a repolarização ventricular, ela é uma onda T muito mais curta, né? Porque ela é muito mais rápida. Aqui, um bom exemplo para entender. P, despolarização do átrio, né? Desce célula a célula, saindo do átrio direito, indo para o átrio esquerdo, seguido da onda QRS, que é a despolarização ventricular. Veja só, essa onda pontuda e rápida, que é exatamente o nosso estímulo descendo pelo feixe de His, despolarizando o ventrículo. E aí a repolarização ventricular, o diástole ventricular, que é a gente voltando o ventrículo para o basal dele, esperando uma nova despolarização. E assim sucessivamente. Aqui eu coloquei porque a gente tem uma forma, eu coloquei essa imagem, que é uma imagem que a gente consegue ver bem a parede anterior e a parede posterior do ventrículo. Parede anterior, onde está descendo aqui a descendente anterior, a gente consegue ver aqui a coronária direita do outro lado. Mas por que eu coloquei essa imagem? Porque eu quero dizer que a despolarização ventricular, apesar de ser rápida, ela segue um padrão. E qual que é esse padrão? Ela despolariza primeiro septo e parede anterior, desce para o ápice e depois sobe para a parede posterior. A parede posterior é a última parte a ser despolarizada. Então ela segue essa onda, exatamente, parece seguindo a DA, a descendente anterior. Imagina seguindo essa DA e acaba lá atrás, entenderam? Vamos falar então um pouquinho de vetores. Botei o Bart aí porque muita gente não gosta desse assunto, mas acreditem, vai ajudar vocês a entenderem de forma mais fácil o eletro. Não é para complicar, é para simplificar. Aqui estão os vetores, calma, não assustem com isso, mas aqui estão os vetores. Vetor número 1, aqui, bem no septo, é o vetor do septo. Vetor descendo para baixo e um pouquinho para a direita.
Ele vai descer, vai chegar no ventrículo esquerdo propriamente dito, que é esse vetor 2e, que é o vetor que vai para o ventrículo esquerdo. 2e, E de ventrículo esquerdo. 2d, D de ventrículo direito, certo? Então o 2e ele vai apontar um pouquinho para cima e para a esquerda. Veja só que é o vetor com maior importância entre todos. Basicamente vai ser o responsável pela despolarização, vai ser o segundo vetor, esquerdo. Esse vetor ele tem uma importância tão grande que praticamente a despolarização a gente entende por ele. O segundo vetor D, né, que é a despolarização ventricular direita, é claro que vai apontar para a direita. E o terceiro vetor e o último é o que está lá atrás, que vai despolarizar a parede ventricular posterior. Como eu falei agora há pouco, a gente despolariza primeiro septo, parede anterior, parede lateral, e aí parede posterior, descendo pelo ápice para a parede posterior. Calma, não precisa decorar nada disso não, a gente vai chegar lá. Quero que vocês entendam o seguinte: a massa ventricular esquerda ela é muito maior se comparada com a direita. Coloquei essa imagem esquemática para mostrar isso. Olha o tamanho do ventrículo esquerdo, da massa ventricular esquerda, e olha o tamanho da massa ventricular direita. Outra imagem para ver isso. Aqui é um corte transversal. Esse aqui é o corte da cintilografia, né, que a gente costuma ver. Ventrículo esquerdo, você vê os dois músculos papilares ao meio dele. E aí, uma folhinha do lado, ventrículo direito. Ou seja, a massa ventricular esquerda é a grande responsável pela força de contratilidade do coração e pela força vetorial também do coração. Portanto, é esse vetor que eu quero que vocês decorem. O vetor resultante do ventrículo, tá? Soma de todos os vetores, é este aqui. Esse é 40 graus, mais ou menos 40 graus, para baixo e para a esquerda. Lembrem sempre deste vetor. Esse vetor aqui é a solução para tudo. A partir dele, a gente vai pensar nas outras coisas. Vocês vão entender. Falando um pouquinho do átrio. O átrio ele despolariza a partir do nó sinusal e despolariza primeiro o átrio direito, depois o átrio esquerdo. Né? Segue aquela onda que vai despolarizando todo o átrio. Olha só, coloquei aqui o exemplo que eu tinha falado. Imaginem que o meio onde eu joguei a pedra ali é o nó sinusal. O restante é as ondas passando para todo o átrio, entendeu? Então é lógico que o átrio direito vai despolarizar primeiro e o átrio esquerdo vai despolarizar logo em seguida. E junto. A gente vai falar depois também das ondas atriais, né? Vamos falar de sobrecargas, enfim, mas mais para frente. Só coloquei essa imagem para vocês saberem que o vetor resultante do átrio, da soma dos dois átrios, também e coincidentemente é para baixo e para a esquerda. Ou seja, nossos vetores resultantes de átrio e de ventrículo são para baixo e para a esquerda. Tá? Então não tem erro, é só decorar que o nosso vetor resultante é para baixo e para a esquerda, seja átrio, seja ventrículo. Por que isso é importante? Vamos lá. Começando a entender um pouquinho da conformação do elétron. Botei esses olhozinhos aí. O que são esses olhos? São os eletrodos que vão captar. Cada um capta alguma coisa. Por que isso é importante? Ele olha, cada local que você colocar o eletrodo, ele vai ter uma visão do vetor que eu acabei de falar. Se eu olhar o bumbum do vetor aqui atrás, eu vou ver dessa forma aqui, ó. Estou olhando o vetor ventricular, tá? P, QRS com o S bem maior do que o R, vejam só. E aí onda T e onda U no final, né? Aqui no meio, esse segundo olhinho aqui. Onda P, onda QRS exatamente no mesmo tamanho, o R e o S, onda T e onda P. Ele está olhando o meio do vetor. E o olhinho que está olhando a frente do vetor, a pontinha do vetor, ele vai ser onda P, onda QRS, onda R muito maior do que onda S, né? Então ele está olhando de frente. Isso a gente chama de positivo. O vetor negativo, que é o que olha o bumbum da seta,
é aquilo ali. Quando eu falo negativo, o S é muito maior do que o R. Quando eu falo positivo, o R é muito maior do que o S. Por que que isso é importante? Vamos ver se vocês vão entender. Vamos falar primeiro das derivações precordiais. Vou falar por cima, tá? As derivações precordiais, elas se dispõem da seguinte forma. Par external. Quarto espaço intercostal direito, V1. Quarto espaço intercostal esquerdo, par external, V2. Aí eu pulo para o V4. O V4 é no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha M clavicular. O V3 fica no meio do caminho, entre o V2 e o V4. E aí eu vou para V6. V6 é na linha axilar anterior, ainda no quinto espaço intercostal esquerdo. O V5 é no meio do caminho. Esqueçam as outras derivações. Por enquanto, só quero que vocês vejam de V1 a V6, nas 6 derivações precordiais. Aqui no raio-x de tórax, para vocês entenderem melhor, coloquei lá no quarto espaço intercostal V1, quarto espaço intercostal esquerdo V2, e aí coloquei o V4, V6, coloquei o V3 e V5 no meio do caminho. É exatamente por essa disposição que a gente entende que a gente olha exatamente em cima do coração quando a gente coloca esses eletrodos. Esses eletrodos não estão aí à toa, certo? Eles são colocados, foi estudado qual que era a melhor posição para a gente ver melhor o coração, e é dessa forma que eles são dispostos. Olha só, coloquei o vetor o quê? Vetor resultante do coração, aquele a 40 graus, lembram? Vocês vão falar V1 e V2. Se vocês pegassem e olhassem V1 e V2, ele está olhando mais para a ponta da seta ou para a bunda da seta? Mais para a bunda da seta, né? Então V1 e V2 costumeiramente e normalmente vão ser mais negativos do que positivos. V3 e V4 eles vão ser normalmente isoelétricos, ou seja, o que sobe, o R, é mais ou menos igual ao que desce, o S. E o V5 e V6 estão praticamente na ponta da seta, ou seja, eles vão ser mais positivos do que negativos. Então V5 e V6 vão ser mais R, bem maior do que o S. Vamos ver se é verdade. Olha aqui, esquece as derivações frontais que a gente vai falar mais para frente, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Pula para o V1, lá aqui, ó, à direita. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Olha só o V1. Lembra que o V1, vamos voltar aqui. O V1 e o V2 eram mais negativos? Olha lá, V1, V2 mais negativos. V3 e o V4, V3 e o V4 isoelétrico, V3 e V4 isoelétrico. V5 e V6 mais positivo, mais R maior do que o S, não é? Olha lá. É exatamente isso que acontece. Tá? Vamos ver outro exemplo, se é verdade. Olha só, V1 e V2 tem R, mas o predominante é o S no V1 e V2. No V3 e V4 partiu para isoelétrico, passando para R maior do que S. E V5 e V6, o R maior do que o S. Certo? Ó, eu não sabia disso. Vamos lá, Tyrion Lannister. Derivações frontais. Como é que a gente desenha as derivações frontais? A gente tem 3 eletrodos básicos que a gente vai posicionar e a partir deles a gente vai criar as derivações. Esses eletrodos ficam no braço direito, no braço esquerdo e na perna esquerda. A partir deles a gente forma os vetores. Olha só, de negativo do braço direito para o positivo no braço esquerdo, a gente forma um vetor que é o D1. Ainda do braço direito para a perna esquerda, negativo para positivo, a gente vai ter o D2. E aí do braço esquerdo para a perna esquerda, a gente vai ter de negativo para positivo, ou seja, a gente vai ter o D3. A partir disso, a gente forma também outras derivações, que são derivações que partem do meio para elas, que vão ser AVR, AVL e AVF. E ele tem essa conformidade final. D1 aponta para frente, D2 aponta para baixo e para a esquerda, D3 aponta para baixo e para a direita,
AVL aponta para o lado esquerdo, AVR aponta para o lado direito e AVF aponta para baixo. Fácil, chato e difícil, boring. Vamos fazer no jeito mais fácil. Esse aqui é meu jeito. Eu não sei nem onde que eu tirei isso, mas esse aqui é meu jeito. Vamos lá. Vamos começar assim. A cabecinha ali, o pezinho aqui, direita e esquerda. Do lado esquerdo, braço esquerdo, a gente tem o quê? Apontando para frente, um pouquinho para cima, né? Braço esquerdo, braço direito e os pezinhos, certo? Então já temos as derivações. AVL, que é left, braço esquerdo. AVR, que é right, braço direito. E AVF, que é F por causa de foot. Então, já sabemos essas derivações, perfeito? Quero que vocês decorem uma coisa só. Que D1 aponta para frente. Rasga o corpinho do nosso camarada aí e aponta para frente. Perfeito? Agora a gente vai fazer prolongamentos do AVR e do AVL. Certo? Fizemos os prolongamentos. Ficou esquisito? Ficou. Tá faltando o quê? Tá faltando cortar a pizza no final. Faltando mais faltando mais alguns pedaços de pizza. Né? Cortar aqui e cortar aqui. Cortamos. Então, olha. Vamos começar lá da AVL. A AVL está apontando para a esquerda. D1 está apontando para frente. Aí a próxima derivação, estou vendo o prolongamento do AVR, que está apontando para o outro lado. Perfeito? Próxima derivação, que não tem ainda nome, vai ser quem? D2. E aí temos o AVF. Próxima derivação que não tem nome ainda vai ser o quê? D3. Está formado o nosso eixo. Uhul! Bom, para que serve esse tal de eixo? Serve para alguma coisa? Tem alguma... Ah, mas é muita coisa para saber, para não ter tanta valia. Tem grande valia sim. Por exemplo aqui. Estou tendo um infarto inferior. Olha só a região escura do ventrículo e a trombose da coronária direita, bem mais ou menos no terço médio dela. A descendente anterior saindo aqui bonitinha, tranquila, e ele teve então um infarto da parede inferior. Por que é inferior? É porque é a parede de baixo, a parede que também tem o nome de diafragmática, ou seja, fica encostada no diafragma. Olhando para o nosso grande amiguinho aqui ao lado, quais que são as derivações que apontam para o pé, para baixo, para a região inferior do coração? É só olhar as derivações que apontam para baixo. Quais são as derivações que apontam para baixo? D3, AVF e D2. Não são? Então, quando a gente tem supra de ST na D2, D3 e AVF, a gente está frente a um infarto inferior. Aqui temos um outro tipo de infarto. Né? Ele teve trombose da coronária circunflexa e da primeira diagonal. Então ele teve infarto da região lateral do coração, lateral esquerda do coração. Quem que está apontando para esse lado? Olha só, AVL e D1, não é? É o que aponta para o lado lateral. Infarto lateral vai ter supra de ST em D1 e AVL. Outro macetinho que a gente costuma dar é D1 e AVL no infarto lateral. Então, ó, IL, infarto lateral. Mais uma coisinha ainda antes de terminar essa primeira aula. Esse vetor que eu coloquei do lado aqui é o vetor do átrio esquerdo. Desculpa, do vetor resultante do átrio. Para baixo e para a esquerda, vocês lembram? A gente falou um pouquinho atrás. Ele é importante também, porque tem que ver a onda P, né? A onda P, eu quero ver se esse ritmo é sinusal ou não. E ele vai ser só sinusal se ele descer com a onda P com esse resultante final. Vamos transportar esse vetor para nosso amiguinho ali. Transportei. Olhando para a imagem. Para onde que essa seta está apontando? Onde que obrigatoriamente eu vou ter positividade da onda P no paciente que tem ritmo sinusal? Olha só. D1, D2 e AVF.
Então, ritmo sinusal é o ritmo que a gente tem onda P positiva em D1, D2 e AVF. E onda P obrigatoriamente negativa em AVR. As outras, pode estar positiva, pode estar negativa, não vai fazer diferença para mim, mesmo porque a gente tem pacientes brevilíneos, longilíneos. Quanto mais longilíneo, mais D3 vai ser positiva, quanto mais brevilíneo, mais AVL vai ser positivo. Enfim, isso não interessa. Interessa que eu tenho definição para onda sinusal, onda P sinusal. Não é porque tem P precedendo QRS que é ritmo sinusal. Não, a gente tem ritmos atriais de outros locais. Ritmo sinusal, obrigatoriamente temos então onda P positiva D1, D2 AVF e onda P negativa em AVR. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Olha só, D1 onda P positiva, certo? D2 onda P positiva e AVF onda P positivo. E AVR onda P negativa, ou seja, ritmo sinusal. Outro exemplo, D1 onda P positiva, D2 onda P positiva, AVF onda P positiva e AVR onda P negativa. Então, ritmo sinusal, sem dúvida. Oh, não acredito. Tão fácil. Bom, é uma aula piloto, né? Então, não sei se eu me prolonguei demais ou eu fui muito rápido. A gente vai aprender isso com o tempo. Comecem a olhar os elétrons com muito mais critérios, né? Porque olhando, prestando atenção naquelas regrinhas que eu falei de V1 a V6, como é que evolui o QRS, guardando essas coisas que a gente começa a ver melhor e entender melhor os elétrons, né? Vetor não é bicho-papão. Na verdade, ele está ali para ajudar, para facilitar a compreensão e não complicar a compreensão. Sugestões, elogios, críticas, favor mandar no meu e-mail. Preciso reformular a aula, se for o caso. Eu acho que dessa forma dá para entender alguma coisa, mas, igual eu falei, é uma aula piloto, né? Primeira aula que eu estou gravando. Então, com certeza, vai ter alguns erros, algumas coisas que não vai estar condizente com as pessoas não vão estar entendendo, enfim. Então, podem mandar e-mail, fiquem à vontade, ok? Muito obrigado. A gente continua depois. Um abraço.